Olá pessoal do segundo módulo, tudo bem com vocês? Vamos então prosseguindo aí a nossa matéria. Falamos na última aula sobre a febre amarela, certo? Hoje vamos continuar essas doenças regionais falando um pouquinho da hanseníase, certo? A hanseníase, pessoal, é uma doença muito antiga, certo? A gente encontra relatos, inclusive bíblicos, dessa doença, certo? E é uma doença que existe há cerca de 600 anos antes de Cristo na Índia, certo? Depois é uma doença que aconteceu entre os soldados, certo? Porque eles tinham contato, né, com outras culturas e através disso a doença foi se disseminando, certo? Então a hanseníase ela chega à Grécia, certo? Ela consegue, né, penetrar aí no continente europeu, certo? Onde ela teve os maiores casos de prevalência, certo? E depois começou aí um declínio, né, do número de casos dessa doença. Mas ela chegou no continente americano, certo? Acredita-se que trazida por colonizadores europeus, certo? Mas não houve um relato científico para esse fato, certo? São apenas evidências. É uma doença contagiosa, ela causa deformações físicas no corpo, certo? Então, muitas vezes esses pacientes eles são isolados, né, da sociedade, certo? Por quê? Por conta dessas deformações que acontecem. Então, a sociedade exclui, né, esses pacientes hansênicos do convívio, certo? Então, gente, a partir dos anos 50, certo? Já havia medicamento eficaz contra essa doença, certo? O paciente ele já fazia parte do convívio social, certo? Já não trazia mais riscos para a população, certo? E hoje, né, sabemos que é uma doença que tem tratamento, né? Que tem atendimento ambulatorial, certo? E os países onde se tem um número mais expressivo dessa doença é a Ásia, seguido da África e da América Latina, certo? No Brasil, os maiores números de casos são na região sudeste, certo? Então, pessoal, apesar de no Brasil ter tido uma redução, né, dos casos dessa doença, certo? Acredita-se que para cada 10 mil habitantes, 4,68 terão essa doença, certo? Então, é uma doença que causa problemas para a saúde pública e exige uma vigilância, ok? Então, a hanseníase, ela é fácil de diagnosticar, de tratar, certo? Ela tem cura quando diagnosticada, né, precocemente, e quando diagnosticada tardiamente, pode ser que aconteça algumas consequências para os portadores e para os familiares, certo? Devido a essa doença incapacitar fisicamente a pessoa, ok? Então, a hanseníase é uma doença, né, que apresenta as seguintes características: lesão com alteração da sensibilidade, acometimento de nervos, certo? E a baciloscopia positiva. Lembrando que a baciloscopia é um exame que é feito através de exames para se detectar a presença do bacilo, né? Já que é uma doença causada pelo bacilo chamado bacilo de Hansen, ok? Então, a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa. A evolução dela acontece lentamente, ela se manifesta principalmente por sintomas neurológicos na pele e nos nervos, né, causando essas deformações, dependendo do grau de acometimento, é claro, né, atingindo principalmente os olhos, as mãos e os pés, certo? Então, o acometimento dos nervos é o principal, né, referencial dessa doença, certo? Lembrando que isso, dependendo da evolução, certo, pode causar aí deformações graves na pessoa, levando essa pessoa a ter uma diminuição da capacidade de trabalho, por exemplo, fazendo gerar aspectos emocionais envolvidos, alterando a vida social,
trazendo problemas psicológicos, né? A pessoa sofre de preconceito, né? Através desse acometimento, certo? Então, gente, a hanseníase, ela se manifesta por sinais e sintomas dermatológicos e neurológicos, certo? Existem aí alguns tipos da doença, certo? Existe uma forma que é chamada de forma paubacilar, certo? Que é uma hanseníase que a gente chama de hanseníase tuberculoide e indeterminada, certo? Onde a pessoa, ela pode ter uma dormência, certo? Queda dos pelos, certo? Mas é uma doença não contagiante, é uma fase não contagiante. E nós temos as fases contagiantes, ou chamadas de multibacilares, certo? Onde nós temos a hanseníase dimorfa e a virchoviana, certo? Onde a pessoa vai ter manchas vermelhas espalhadas por todo o corpo, certo? A dormência é comum, costuma cair sobrancelha, cílios, né? As mãos e os pés ficam, né, bastante assim inchados, certo? A pessoa começa a ter aspectos assim alérgicos, né, nariz, certo? Coceira nos olhos, certo? Então, pessoal, é importante a gente falar da hanseníase porque é uma doença que possivelmente vocês terão que lidar com muitos casos durante a vida profissional de vocês, tá bom? É uma doença importante, então, da gente ter aí algum conhecimento. Espero que vocês tenham entendido, certo? Na nossa próxima videoaula, a gente continua a falar dessas doenças regionais, certo? Espero ter ajudado e qualquer coisa, por favor, me comuniquem, tá bom? Um grande abraço para todos vocês.